Habilidade 4A. Can, could, be able to, ability and possibility. Começando com o can. O can é utilizado quando queremos expressar a ideia de capacidade ou habilidade, possibilidade, permissão e também pedido. Por ser um verbo modal, ele apenas possui a sua forma no presente, can, que pode ser utilizada com ideia de futuro. I can speak 3 languages fluently. Jenny can't come tonight. She's sick. O can também pode ser utilizado com a ideia de passado ou na forma condicional do inglês, com a sua forma could. They couldn't wait because they were in a hurry. Could you open the door for me, please? Para todas as outras formas e sentenças, utilizamos o be able to mais a forma básica dos verbos. Agora, sobre be able to. Utilizamos o be able to mais a forma básica de um verbo para expressar a ideia de habilidade e também possibilidade, especialmente quando não podemos utilizar o can, como no futuro, no present perfect, no infinitivo, no gerúndio, dentre outras formas. Luke has been able to swim since he was 3. I would like to be able to ski. I love being able to stay in bed late on Sunday morning. You will be able to practice your English in the US. Em muitas vezes, também podemos utilizar o be able to no passado e no presente, ao invés do can e do could, especialmente se queremos ser mais formais. Fortunately, I am able to accept your invitation. My colleagues weren't able to come to yesterday's meeting. E agora vamos ensinar sobre os verbos modais de obrigação. Vamos começar pelo have to. Nós usamos have to para indicar que é necessário fazer alguma coisa. Ele se assemelha muito ao must, mas sem o peso de ser uma ordem ou algo obrigatório. Sua forma básica é o sujeito mais have ou has, o to mais o verbo no presente. Por exemplo, I have to get up at 7 every day. She has to speak English at work. Na forma interrogativa, só acrescente o do ou does na frente do sujeito. Por exemplo, do you have to work on Saturdays? Na forma negativa, só acrescente o do not ou does not. Por exemplo, you don't have to wear a uniform at school. He does not have to work on Saturdays. O don't have to deve ser usado especialmente para dizer que não há necessidade de realizar a ação. E agora vamos para o uso do must, que serve para expressar uma recomendação mais firme, podendo ser inclusive uma ordem ou uma obrigação. Sua forma básica é o sujeito, mais o must, mais o verbo no presente. Por exemplo, you must be on the time tomorrow because there is a test. Na forma interrogativa, só acrescente o must na frente do sujeito e depois o verbo no presente. Por exemplo, must you behave that way? O must not evidencia definitivamente algo que você não pode e não deve fazer de jeito nenhum. Por exemplo, you must not park here. You must not smoke here. Já o should é usado para indicar possibilidades e para expressar opiniões e dar conselhos. Sua forma básica é o sujeito, mais should, mais o verbo no presente. Por exemplo, you should learn to drive. Na forma interrogativa, só acrescente should na frente do sujeito e depois o verbo no presente. Por exemplo, should you study in the library? Na forma negativa, acrescente o not depois de should. Exemplo, he's very stressed. You should not work so hard. Vamos falar sobre o Simple Past. Nós usamos o Simple Past para ações terminadas no passado, quando falamos, perguntamos ou sabemos quando elas aconteceram. Exemplo, they got married last year. What time did you get up this morning? Usamos o Past Continuous para falar de uma ação em progresso, num momento específico do passado, para descrever o começo de uma história e para descrever uma ação passada em progresso que foi interrompida
por outra ação expressa no simple past. Exemplo: What were you doing at 6 o'clock last night? I was drinking along the freeway when it started snowing. Usamos o past perfect quando estamos falando sobre o passado e queremos falar sobre uma ação passada que aconteceu antes. Exemplo: When John arrived, they went out. Primeiro John apareceu e então eles saíram. A unidade 5b trata sobre as formas usually and used to e seus corretos usos. Para falar de hábitos presentes, podemos usar o usually ou normally. Por exemplo, I usually get up at 8 o'clock during the week. I don't normally go out during the week. Para hábitos passados, usamos used to ou didn't used to, lembrando que essa forma não é utilizada no presente. We used to go to the beach. He didn't used to do any exercise. Usamos para fatos que eram verdadeiros no passado, mas que hoje geralmente não são mais. Por exemplo, I never used to like hockey, but I watch it every week now. Além disso, pode ser usado tanto com verbos de ação ou não, e muitas vezes são usados advérbios de frequência. Por exemplo, we often went to the beach for our vacations. Algumas observações. Quando usamos o used to ou simple past, bem, o significado é o mesmo, mas se a ação aconteceu apenas uma vez ou quando citadas datas ou números de vezes que aconteceu, precisamos usar o simple past. Por exemplo, I went to Paris last year e não I used to go to Paris last year. Para contrastar com o used to, podemos usar a expressão anymore ou any longer para dizermos que isso não acontece mais. Por exemplo, I used to go to the gym, but I don't go anymore, ou any longer. Be used to and get used to. Quais são as diferenças? Bem, I am used to getting up early every day. A partir desse exemplo, podemos ver que eu estou acostumada a isso, eu sempre faço isso e isso não é um problema para mim. Já com o seguinte exemplo, Lola can't get used to live in the US, podemos ver que ela não consegue se acostumar a isso e isso é um problema para ela. Essas são as diferenças, então, entre essas duas formas.